Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Conversa com Botões, uma live em que eu entrevisto alguém que conta histórias, ou media leitura, ou faz as duas coisas, e que venceu a insegurança, os desafios de se expor em público e de encarar a câmera para contar histórias e para mediar a leitura. Hoje eu vou entrevistar Érica Montenegro, que já está por aqui com a gente. Seja bem-vinda, Érica. E a Erika vai compartilhar aqui com a gente qual foi o caminho dela e como é esse caminho de acolher a timidez para contar histórias, para encarar o público, para encarar a câmera. Erika, me diz, por favor, se você está me ouvindo bem, para eu saber se está tudo ok, por favor. A ideia, gente, do Conversa com Botões é a gente conhecer o percurso de outras contadoras, outros contadores de histórias, até o contar histórias. E conhecer também um pouco de quais são os desafios que vêm junto com esse contar histórias, junto com essa exposição em frente ao público. E a ideia disso aqui, né, é que a gente possa se inspirar e tomar também reflexões com o caminho de outras pessoas, porque às vezes a gente acha que o nosso caminho é difícil, que o nosso caminho é pesado, ou que o contar histórias não é pra gente, mas quando a gente sabe que outras pessoas passam ou passaram pelos mesmos desafios que de repente a gente também passa, esse caminho ele pode se tornar mais leve e a gente pode ter mais força também para passar por ele. Olha quem tá por aqui também, Vinícius, seja bem-vindo. Seria uma maravilha, né? O encontro da Fafiri por aqui, gente. Que coisa linda. Cadu, seja bem-vindo também, Cadu. E, gente, então, deixa eu falar um pouquinho sobre Érica antes de chamá-la, né? Um pouquinho só, porque tem muita coisa para falar sobre Érica e não dá conta alguns minutinhos antes dela entrar. Érica, gente, ela é contadora de histórias, ela é mediadora de leitura, é consultora literária, escritora, cordelista, pedagoga, professora de biblioteca. Entre alguns títulos que Érica já publicou: O Mistério no Sítio, de Lagarta Borboleta, A Casa do Caracol, que eu já tive a honra de contar na biblioteca escolar, A Aranha Bailarina, a História de Carolina e, mais recentemente, Os Retalhos de Berenice, e também é coautora de Velhas Sábias. E alguns dos seus cordéis, né, entre seus vários cordéis publicados, tem A Vaca Contorcionista, O Gato Sumiu, Toda a Família é Morada de Amor e muitos outros. Deixa eu bater aqui na porta de Érica. Érica Montenegro. Oi de casa, Érica. A gente. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Oi, oi, me escuta Oi! bem? Escuto bem você, Érica. Amém, estou te ouvindo bem. Boa noite, Ju. Boa noite, Érica. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Acho que foi. Eita, Érica, que alegria. Ai, saudade. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito feliz com a tua Como não, vinda. como não? Lindona. Érica, me diz. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Me diz para mim, né? Eu já sei de onde você está falando, mas para quem tá por aqui, quem vai assistir depois, você tá falando de onde, Érica? Então, eu estou falando do Recife, né? Da terra onde está fazendo frio agora, viu, Júlia? Tá fazendo A frio única época aí? do ano em que a gente sente frio e daqui a pouco eu vou ter que ligar, né? Fechar a porta aqui porque começa a ventar. Então, estou aqui no Recife, onde eu moro há 17 anos. Eu sou paraibana, né? Sou de Campina Grande, mas foi aqui no Recife que eu comecei botei o pé na literatura, né? Propriamente dita. Estou aqui nessa Sim, terra, né? sim. Dos altos coqueiros, como diz no hino do estado aqui. E você é paraibana de onde, Érica? Eu sou de De que Campina cidade? Grande, a terra do maior São João do mundo. Pera aí, há controvérsias. Mas é isso no Pernambucano, né? Você já foi no São João de Caruaru? Me Várias diga. vezes, várias. A Olhe gente sempre que brinca com isso, né? Uma rivalidade muito forte, essa rivalidade. Mas, na verdade, eu
eu sempre fui aos dois, né? Eu gosto dos dois, mas minha terra é minha terra. Claro, né? Claro que vai puxar a sardinha pro lado de lá. Tá bom, só por hoje, só por hoje, só por hoje eu vou deixar que o São João de Campina Grande seja o maior. Só por hoje. Olha, é um barato. Você sabe que esse ano eu vivi uma experiência interessante. Produzi um material para uma escola de São Paulo que queria conhecer o São João de lá de Campinas, né? E aí eu fui turistar. Porque a gente sempre vai como morador, é outra coisa, né? Aí eu fui Sim. procurar o que era de turismo da cidade para mostrar. Aí fui estudar, tive que estudar as coisas que eu já não lembrava mais, né? Então essa coisa da gente conhecer, da ideia de pertencimento, ela é muito importante, né? Isso é uma coisa que o pernambucano tem muito, né? O pessoal daqui de Pernambuco tem muito esse afeto pela terra, né? É, E eu aprendi isso aqui, né? Porque quando eu vim para cá, Campinas é uma cidade muito jovem, tem 150 e poucos anos. E quando eu vim para cá, eu identifiquei, na verdade, isso aqui. Não é que lá não tenha, mas ficou mais forte para mim aqui. sim, sim, interessante, né? Saber disso. Como eu sou pernambucana, né? Para mim isso é natural, esse Sim. orgulho, né? Do Mas eu digo assim, Júlia, pernambucano. em relação às coisas da terra, sabe? Você tem orgulho, mas você não Sim, divulga. O paraibano, ele é mais reservado. E aqui não. Aqui sim, o sim. povo bota a bandeira de Pernambuco na testa, tatua, bota na roupa, bota no carro, né? Canta o hino, né? Essas coisas assim que são muito daqui da terra, dessa terra aqui mesmo, né? Desse lugar, desse universo aqui de Pernambuco. Que eu já É, vi em outros estados também. Paraíba tem, mas é menos, né? Até quem não é de eu já, Pernambuco não entende. Diz, meu Deus, o povo pernambucano é apaixonado pela bandeira. É verdade. eu já vi mochila, sandália, é muito bonito. Chaveiro, adesivo, É, chapéu, carro pintado. Ó, tudo. Olha, Lízia Mísia aqui colocando aí, falando, Pernambuco, meu país. Mas Pernambuco. já fomos um país, né? Pernambuco já É, foi um país por algumas horas, quando teve a é Revolução. verdade. Então tem isso também. Isso é histórico, né? Isso é histórico. Né? Muitas histórias sobre Pernambuco. Érica, e que bonito que a tua história se entrelaça com Pernambuco também, né? Eu sei um pouquinho dela, mas eu queria saber uma outra história aqui, Érica. Eu queria que você partilhasse com a gente a história do teu nome. Qual que é a história do teu nome? Você, você sabe quem foi que escolheu ele para você? Eu Como foi sei, que eu chegou sei, esse nome? sei. É, minha mãe e meu pai conheciam. Primeiro, eu demorei 6 anos para poder chegar, né? E aí, meus pais conheciam uma médica que ajudou nesse processo de entender esse tempo, né? E aí, quando eu nasci, a homenagem foi para ela, doutora Érica. Eu disse, toda vez que eu vou Ah, fazer a seleção do doutorado, eu digo, ai meu Deus, será que é agora que eu vou fazer jus, vou fazer uma homenagem à doutora lá do meu passado? E aí, o sobrenome, né, meu nome é bem comprido, mas eu sou Érica Maria, nascida laçada, mas eu adotei aqui, quando eu era mais jovem, que morava lá em Campina Grande, eu usava muito Maria, mas aqui, quando eu cheguei aqui, eu vim trabalhar numa escola onde tinha 3 Éricas, aí eu falei, mas já que tem 3 Éricas, aí chama uma de Rocha, me chama de Maria, ele disse, não, porque a outra também é Maria. Aí eu falei, então agora vai ter que usar o sobrenome. Aí a minha coordenadora falou, bota o Montenegro. Aí então eu fiquei usando mais fortemente o nome, né? O sobrenome. E aí ficou, identificou. Agora e a identidade é essa. pegou mesmo, agora eu acho que não sai mais, Érica Não, Montenegro. tá não. É um nome muito bonito e muito forte também. Ô, Érica, me conta uma outra história. Como é a tua história com o contar histórias? Como foi que você chegou nesse território do contar? Assim, você percebe que houve um momento assim que você, agora eu vou contar histórias, ou foi chegando devagarinho sem você perceber? Como que foi isso? A minha relação com a contação de histórias, ela chega a partir dos meus livros, né? Porque eu sempre lia histórias para os meus alunos, sempre. Eu sou professora de anos iniciais há 24 anos. Então, fui de educação infantil uma época também, de educação de jovens e adultos, mas essencialmente desses anos iniciais, até quinto ano.
E aí, mandar um cheiro aí para quem está chegando, para meu amigo Giva, meu companheiro de jornada aí. E aí, e quando eu começava a ler histórias para os meus alunos, às vezes eu lembro, assim, eu tenho isso na minha memória, de estar sentada no chão. Eu sempre li muito sentada no chão, para eles, sempre. Né? E passava o livro e mostrava coisas que hoje a gente estuda, né? Quando eu comecei a ler para os meus alunos lá nos anos 2000, que eu tenho essas memórias que eu estou falando aqui são dos anos 2000. Tem algumas coisas de antes, mas precisamente do ano 2000, que foi quando eu fui trabalhar numa escola grande. Eu tinha uma sala grande, eu tinha uma sala onde eu podia sentar no chão, fazer uma roda com as crianças e eu lia muito para eles. E também ouvíamos muitas histórias, porque naquela época o pessoal do Palavra Cantada fez uma parceria com o Mucilon, ó, que coisa antiga, pô, que não sabe nem que isso existia. E vinha, quando a gente comprava as latas de Mucilon, vinha uma fita com as cantigas de roda do Palavra Cantada. Tu não era nem nascida, Gi. Sério? É de Aí conversa, Érica. eu juntava as crianças na roda para a gente sentar e ouvir aquela fita. E aí tinha música, e do outro lado da fita, né, que eram dois lados, Dois tinha lados. histórias. E eu botava aquilo ali para os meninos ouvirem e eu combinava com eles. Eu fazia combinados. Eu dizia, olha, a gente vai agora escutar a história, vamos fazer silêncio. Coisas que hoje eu nem faço mais, porque quando a gente vai estudar um pouquinho a mediação de leitura, né? Eu tenho o prazer de ter estudado um pouquinho de mediação de leitura com você. E uma das primeiras coisas que a gente aprende é isso, né? Da liberdade do ouvinte, assim, de andar, de levantar. Mas não é fácil para quem está contando. E eu ficava muito tempo, né, assim, tentando formar o leitor. Até hoje eu tenho um pouco isso, de conquistar as crianças para a escuta. Só que hoje eu não conquisto dizendo façam silêncio, né? Hoje eu conquisto indo lá, chamando, buscando, né? Utilizando algum recurso sonoro, o próprio olhar, né? A voz, esses pilares da contação de histórias que a gente usa. E aí, nessa época, eu comecei a ler também. Eu conheci um representante de editora que levava os livros para a gente escolher. Na rede privada, o pessoal leva os livros e os professores escolhem, né, os livros que vão para a lista de compras. E eu comecei a selecionar livros. E assim, hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, né? A gente não tem assim a noção. A teoria, quando chega, você vai fazendo conexão com a prática. Eu lembro que eu tinha uma tabelinha no meu caderno e eu anotava texto, grande, médio e pequeno. Aí eu marcava um X. Aí era imagens, colorida, preto e branco. Eu tinha meio que um tutorial, assim, sabe? De como era que eu ia escolher. Mas os critérios eram sempre esses, né? De histórias que encantassem as crianças. Então, eu tenho essa memória de fazer essa contação de histórias, isso lá no começo dos anos 2000 mesmo, precisamente no ano 2000. Só que quando eu me tornei escritora, né? Que o Edivaldo Arlego, que inclusive neste momento está internado, eu quero pedir a quem está assistindo aqui que ore por ele, que ele está precisando muito de orações. Foi uma pessoa que acolheu a minha escrita e que desde o dia que eu entreguei um texto meu para ele até hoje, o tratamento dele comigo sempre foi o mesmo, para todos os meus textos, para todas as coisas que eu fiz. Bonito. E é uma pessoa que me acolheu e eu, assim, estou profundamente emocionada com esse estado de saúde dele. E peço a vocês que orem por ele comigo. E quando eu comecei eu achava que era assim, eu ia publicar o livro e pronto, ia vender e tchau, né? Só que aí você começa a ir para as escolas. E quando eu chegava nas escolas, eu falava, gente, eu não sei contar a história do meu livro. Como é isso? Né? Eu escrevi a história e eu não sei contar como é isso. Aí eu comecei a pensar em estratégias que era que eu ia fazer. Aí eu comecei a fazer fantoche de palito, que eu sempre gostei. Aí depois eu fui fazendo luva com as coisas. Foi desse livro aqui, do Lagarta Borboleta, né? Então era fácil contar. Aí depois eu falei, vou trazer borboletinha, que aqui é borboletinha, tá na cozinha, mas lá no meu interior, lá na minha terra, é borboletinha amarelinha. Não tá na cozinha. Sim. Aí eu comecei a trazer isso também. Então eu fui vivendo isso, né? Fui experimentando algumas coisas. Quando em 2013 saiu A Casa do Caracol, eu falei, agora eu preciso estudar contação de histórias. Sim.
eu falei, eu preciso estudar, porque esse livro ele teve uma projeção muito grande. Ele foi adotado na prefeitura e uma Uhum. vez eu estava no metrô, uma pessoa falou, você é a autora do livro A Casa do Caracol? Eu olhei aqui e falei, Deus, né? Eita! Deus. E Era uma agora? professora, com certeza, né? Com certeza, né? E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu realmente preciso estudar a contação de histórias, porque o livro está voando e eu preciso voar com Sim. ele, né? Ter esse cuidado do contar, né? E aí as pessoas começaram a pedir autorização para postar vídeo ainda de forma muito elementar em relação ao que a gente vive hoje, que as pessoas fazem vídeos e editam e, né? Não, ainda coisas muito simples. Eu falei, não, eu tenho que estudar. E foi aí que eu tinha indicado, olha que coisa, há muitos anos, num curso que eu dei, que eu já dava aula na faculdade, eu dava a disciplina de literatura infantil, e na pós-graduação, uma aluna minha falando que adorava ler história, eu disse, olha, tem uma escola de formação aqui no Recife, mas eu não sei onde fica, não tem sede própria, eu não sei como é, eu só sei o nome e eu vou lhe dizer. Aí falei, é o Zumbaiá. Aí ela falou, vou atrás. Daqui a pouco ela mandou uma mensagem para mim, disse, eu estou estudando, o curso é maravilhoso, vai ter formatura. Eu fiquei, ai, eu queria, né? Só que eu trabalho nos 2 horários, como era que eu ia estudar se era durante a semana? Aí, um belo Sim. dia, uma amiga que foi fazer um estágio lá na escola onde eu trabalho, foi acompanhar uma atividade da biblioteca, falou, olha, vamos fazer Zumbaiá? Aí eu falei, não tenho dinheiro, né? Não tenho tempo. Aí ela disse, não é tão caro e vai ter uma turma à noite. Eu disse, pare. Ela disse que ia ter a turma à noite. Pare. Na verdade, Nem não me era à diga mais. noite. Na verdade, não era à noite, era final de tarde. Era às 16 horas. E aí eu fui fazer um rebolado profissional para conseguir estudar, né? Porque só era, não lembro agora o tempo, mas acho que era uma vez por mês só, se não me engano. Agora eu não lembro mais. E foi aí que eu cheguei no Zumbaiá. E aí nunca mais eu saí, né? Que quando a gente chega lá, Uhum. que é esse espaço de formação de contadores de história, que não vai ensinar a gente técnicas. Eu fiz um curso com uma pessoa que é uma referência para mim, foi muito importante, que foi a Drica Shinohara, que tem uma escola de formação de contadores de história, de uma outra linha, né? Que inclusive ela foi aluna do Zumbaiá também. Ela faz um trabalho muito interessante, um trabalho também com técnicas, né? Fiz um outro curso com outra pessoa que eu falei, não é esse caminho aqui que eu quero seguir, né? Porque a gente vai fazendo escolhas, né? É, E aí, ó, vai chegando o povo querido da gente aí, ó, os contadores, um cheiro para Carminha, Carminha, né? Deise. A gente também tá com um grande contador de histórias hospitalizado, orem por ele também, que é o Paulo André, tá todo mundo com cuidado, rezando por Nossa, ele. Tá hospitalizado. sério? Não sabia. Hoje foi um dia difícil para mim, assim. Mas aí a gente bota energia para cima, né, para tentar resgatar. E aí eu comecei a ver que eu tinha que estudar realmente e que fazer minhas escolhas. E foi no Zumbaiá que eu fiz a escolha de contar a partir da perspectiva da palavra, não do objeto, né? Sim. Eu acho que isso é um caminho que a gente escolhe. Quando eu digo da palavra, não do objeto, é porque isso aqui é um botão, né? Eu vou mostrar meu botão. Ó. Isso aqui é um botão, mas isso aqui pode ser o que eu quiser na hora da história, né? Eu não lembro com quem Sim. foi que eu assisti uma contação de histórias uma vez. Eu não lembro o nome da pessoa que estava contando, não lembro nem quem era a pessoa. Mas a pessoa contou uma história de um casal com duas fitas. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, é isso, né? É isso que eu quero, Um outro mundo se um abre, outro né? universo, e um universo pautado na palavra, né? Porque eu não gosto de fantoche, eu detesto trabalho com fantoche. Eu gosto de manipular objetos, mas não gosto de fantoche, não gosto de trabalhar. Então eu tinha que Sim. fazer um caminho, eu tinha que escolher alguma coisa. E aí eu escolhi exatamente aquilo que o Zumbaiá dá uma chave para a gente abrir, porque o que eu acho que é super importante é isso, né? Carol e Antônio, eles trabalham com a gente, e os outros contadores que vêm nos ensinar também, eles trabalham com a gente a descoberta da palavra que mora em nós, e não a reprodução da É, palavra é do outro, bonito. né? Então eu É acho que muito isso é muito. delicado o trabalho dele. Exatamente, é um trabalho psicológico mesmo, né? Porque eu acho que tem isso, né? Que é mover outras coisas que estão ali guardadinhas e vai lá a chavezinha e procura. É, é Esse muito foi mais ou menos o delicado, muito percurso, né? respeitoso.
Esse é mais ou menos o Sim. percurso. Mas tem muita coisa aí no meio. Tem muitas oficinas, tem teatro para ir lá assistir, dizer não quero esse caminho porque eu não tenho coragem, porque eu sou tímida, né? Representar para mim é uma coisa muito difícil. As pessoas dizem, você é tímida? Claro, eu ainda tenho muitos aspectos de timidez, muitos, muitos mesmo. Peraí, rapaz, não faz, não responde minhas perguntas antes de eu perguntar, não, deixa eu perguntar. Pois é, Érica, é justamente isso que eu queria saber, assim. Quem vê você, né? Você é comunicativa, você gosta de conversar com as pessoas, né? Você tem uma escuta muito afinada também, é muito atenta às pessoas. E você se reconhece nesse lugar de timidez? Você se considera uma pessoa tímida ou já se considerou antes? Como que é isso para você? Me considero. Olha, quem me conhece sabe. Como é que você sente isso? Eu sinto primeiro que eu mudo a afeição, né? Porque eu fico vermelha, parecendo uma gota sanguínea aqui, ó. Né? Primeira coisa, hoje em dia, eu consigo trabalhar melhor. Eu entendo o que é que acontece comigo, porque eu tenho um processo Hum, bioquímico. Então, eu tenho batimento cardíaco acelera, fico suada, fico com aquela agonia, aquela coisa ruim. Então, eu hoje sei reconhecer que isso é parte do meu processo. sim, E aí, o que é que eu vou fazer? sim, Eu faço um exercício de respiração, eu foco em alguma coisa. Então, eu gosto muito de contar a história como se eu estivesse conversando realmente, porque a coisa... Eu nasci no dia das comunicações, eu nasci no dia 5 de maio. Aí o povo não queria me falar. Você tem que tá, falar, tá explicado, tá tá explicado, explicado. né? E sou professora. Tomado a isso, devem ter te dado um pouquinho de água de janeiro também, né? Rapaz, não tomei, não, Brincadeira. graças a Deus. Imagina se eu tenho tomado água de janeiro. Imagina. Imagina. E assim, como você falou uma coisa que é interessante, que nem todo mundo sabe, né? Sobre a minha personalidade, que é a questão da escuta. Eu escuto muito, realmente. Quando eu escutar, não é ficar calada para os outros falarem, não, mas eu estou escutando e estou processando ali. Que eu gosto de histórias. Então, as histórias estão em todos os lugares, né? Então, às Sim, vezes, um aborrecimento que eu tenho em casa, aquilo ali fica guardado e vai aparecer numa história lá na frente. Ou que eu conto, ou que eu escrevo, né? Então, é, isso fica lá. E isso também é um processo, né? Eu penso que tudo isso também é um processo. Porque a timidez não é só ser calado. Ser tímido não significa ser calado. É a mesma coisa que uma vez eu vi uma entrevista do Otávio Miller, aquele que é um ator bem conhecido, né? Daquele... Quando passava aquele programa, meu Deus, depois da Covid eu fiquei totalmente esquecida. Que tinha aquele programa com o André Beltrão e a Fernanda, filha da Fernanda Montenegro, nossa, Entre Tapas e Beijos. eu sou Aí o terrível Otávio Miller, pra que é aquele ator, televisão. eu acho que é ele, o Djalma, se eu não me engano. Se eu não me engano, era ele. Mas enfim, eu vi uma entrevista com ele uma vez, ele dizendo, né, que as pessoas acham que quem é humorista não tem depressão e que quem conta histórias ou está no teatro não é tímido. Quando ele falou isso, eu falei, é Sim, isso, né? As pessoas acham que quem conta histórias não tem timidez. Não é isso, a pessoa tem timidez. Quem está no teatro tem timidez. Você vê que tem um monte de artista que é super reservadinho, né? E o que é que acontece? A exato. gente vai encontrando caminhos para trabalhar esses processos. A minha timidez, ela vem exatamente com a fala acelerada. Quando eu estou mais tímida, Sim. eu falo mais rápido, eu falo mais e mais rápido, né? Em que situações você se percebe mais tímida? Assim, tem alguma situação específica quando você está com pessoas que você não Teatro, por exemplo, conhece, está com um teatro. público grande? Ah, Teatro é uma coisa que me faz balançar o coração, assim. Eu fico super ansiosa quando é para contar história em espaços mais uniformizados, como é que eu posso dizer? Mais estruturados de forma... como é que eu posso dizer assim? Essa estrutura mais aqui, ó, todo mundo aqui sentadinho enfileirado. formalizada? É Seria uma isso? forma mais fechada, né? Eu não tenho problema com Sim, quantidade de público, até porque lá na escola onde eu trabalho são 550 crianças, então, né? sim, Agora não, mas antes da pandemia a gente reunia de 105, 120 em 120. Eram 2 turnos de manhã, 2 turnos à tarde. 120, 130, 150 no outro turno, né? No outro momento, porque o pátio cabia 400 crianças sentadas, mas a gente dividia para poder atingir a linguagem para primeiro e segundo ano e depois terceiro, quarto e quinto, sim. né? E Então, você se nesse sentia tranquila na escola?
Você Aí se eu sentia fico, a tranquila escola é na meu lugar escola? de segurança, né? Meu chão, há muitos anos. Eu gosto muito de contar história para adulto, mas eu também gosto muito de contar para criança. E são situações completamente diferentes. Então, às vezes, eu fico mais nervosa para contar para as crianças do que para os adultos, dependendo da história. Essa minha história mesmo, a Casa Uhum. do Caracol, a recepção das crianças é Sim, ótima, mas a do adulto é melhor. sim. Engraçado, né? Assim, é Você tão acha? interessante isso. Porque os adultos, eles vão no imaginário. A criança, ela escuta e depois ela faz perguntas, né? E aí eu sempre fico assim, eu presto Sim, muita atenção nas expressões deles para poder depois fazer essa conversa. Porque eu gosto muito também da conversa com as crianças. E aí, quando eu vou conversar com elas, eu percebo que toda a timidez que eu trouxe comigo vai embora, né? sim, Então, sim. para mim, vencer Bacana. a timidez foi, sobretudo, um exercício de identidade, de entender que eu conto daquele jeito, eu não conto melhor ou pior do que ninguém, eu não estou competindo com ninguém, eu não estou nem aí para as comparações que muitas vezes são feitas, os contadores de história são o tempo inteiro alvo de comparações. Inclusive, hoje aconteceu um problema muito sério com o pessoal do Sul, eu não sei exatamente que cidade é agora, mas um contador de história sofreu assim um preconceito imenso, e eu já vi vários outros contadores se mobilizando, a Fernanda Munhão se mobilizou, né? Foi o Danilo Furlan, sofreu um processo de homofobia, assim, dentro de uma avaliação. Então, quer dizer, você já tem ali, para você se montar como contador, você tem uma responsabilidade muito grande, né? É você vencer a sua timidez, é É, você vencer o meu medo, é você ser seu maquiador, seu cabeleireiro, seu estilista, porque é você que tem que fazer sua roupa muitas vezes. E aí você ainda se é, depara com determinadas comparações, né? Então eu não me preocupo com isso. Mas eu me preocupo em contar de um jeito que fique legal, que as crianças gostem da história, que os adultos gostem da história, né? Porque eu acho que contar histórias tem a ver com a gente, né? Recentemente eu vivi uma experiência que foi muito interessante. Eu estava com a história na ponta da língua, estava toda preparada, estava toda pronta. Eu estou contando histórias no canal da TV Jaboatão, que é onde eu trabalho aqui. E agora, na pandemia, a gente teve a alegria de conseguir botar as histórias para as crianças na televisão. E eu estava com a história toda pronta para contar. E aí eu recebi uma ligação com uma notícia ruim. Eu me desmontei toda. A história continuava aqui, mas ela não saía. Você estava travado aqui. E não era só timidez, é, né? Porque para a é. televisão a São gente as eu sou tímida. emoções, Desculpa, Ju, eu te cortei. entendi. Eu te cortei, Não, desculpa. não, cortou não. Pois é, aí eu fico pensando que quando eu vou pensar, né, quando eu vou montar um momento para contar histórias, eu preciso entender que faz parte do meu processo, esse tempo que eu preciso para tomar uma água, às vezes conversar com alguém, né? Uma vez eu estava, a gente está conversando sobre isso, as memórias vão chegando, né? Eu gravei umas histórias para o Circuito Cultural do Pernambuco ano passado. E era no teatro com câmera, mas sem público, porque ia para a televisão. Todo mundo de máscara, só a gente que estava ali gravando é que ficava sem, naquele processo de protocolo muito firme, né? E eu ficava muito nervosa, porque eu dizia, meu Deus, não pode dar nada errado, porque vai para o YouTube, tem que ficar tudo certinho. Não é que ao vivo não possa dar errado, mas programa ao vivo é diferente, né? O meu chefe, ele disse, programa ao vivo tem Sim, essas coisas, você fica mais à vontade, mas quando é. vai para a câmera, você vai com tudo muito, né, arrumadinho. E E a aí eu gente tava sabe que vai ficar gravado. Pois é, né? Aí eu super nervosa. Aí um rapaz que trabalha lá no Sesc, eu acho que é lá no Sesc que ele trabalhou, com a equipe que estava gravando lá. Chegou para mim assim, tocou aqui meu ombro e disse, professora, vá contar a história. Eu disse, eu tô nervosa. Tá com água para mim que eu tô nervosa. Aí ele, professora, tocou aqui assim, vá contar. Ninguém sabe a história que a senhora vai contar, só a senhora mesma. Quando ele falou isso, eu falei, eu achei tão bonita assim essa acolhida que ele fez Que lindo. nessa timidez que eu tava, né? E uma pessoa Sim, assim que de uma grandeza, de uma generosidade. Quando ele falou isso para mim, parece que foi assim, né? Eu me acalmei, aí eu fiquei ali fazendo uns exercícios de respiração. Porque a gente sempre vai ficar nervosa, a é, gente sempre vai ter timidez, se não vai ter timidez, vai ter vergonha, se não tem vergonha, vai ter medo, se não tiver medo, vai ter falta de coragem, eu sei lá o que é que tem, que a gente sempre vai ter uma friezinha ali dentro, né? Mas eu também acho que é essa friezinha que garante que a gente vai se dedicar para fazer bem feito.
né? Eu acho que Ah, é Érica, muito você isso. trouxe tanta coisa importante aqui, né? Esse reconhecimento de que está nervosa, que às vezes a gente não quer reconhecer para a gente mesmo que está nervosa. E aí eu acho que é mais difícil quando a gente não reconhece isso, né? Porque a gente está lutando contra uma coisa que é como você falou, é bioquímica. É parte de Você não nós, controla, é parte né? de Faz nós, parte. né? E reconhecer que isso está chegando, que esse nervosismo está ali, ele é peça fundamental para você poder fazer algo a respeito, que no caso você falou aqui que traz a respiração, né? Que faz a Óleo é respiração. essencial, sabe, Júlia? Outra coisa que eu tenho feito E muito. qual é o óleo que você usa? Olha, tem mais ou menos 2 anos que eu fiquei assim mais adepta aos óleos essenciais. E eu reduzi muito a medicação da alopatia, né? Reduzi muito, assim. Então eu Sim. gosto, o de lavanda, mas o de lavanda me estabiliza, assim, lindamente. Aí eu ponho aqui, eu Sim. ganhei um colar das minhas orientandas. Adorei, né? Porque a orientanda conhece a orientadora, é aí, né? A gente trouxe um presentinho para você. Aí me deu um colar difusor, já com óleo de lavanda. Pronto, aquilo ali mudou minha vida. Tem 1 ano e tanto que elas fizeram isso. E eu coloco aqui, então eu levo ele. Às vezes não dá para gravar com ele, porque ele se mexe, bate no microfone, mas eu uso bastante, né? Ó, a Cibele está dizendo, Cibele, Sim. maravilhosa aí na linha de frente da Covid e ainda conta história. A mulher faz. Esqueci o nome dos personagens agora que ela faz. Bota aí, Cibele, como é que você faz? Dos personagens que ela se veste igual. Meu Deus, eu esqueci o nome. E ainda palhaço terapia. A mulher é um gênio, conta histórias Sim. divinamente. E é exatamente isso, a aromaterapia, né? Eu uso muito. E a questão da respiração, exercício. Cosplay, mulher, é isso mesmo, eu não queria me lembrar. Olha para isso. E também a respiração, né? Então eu faço aquecimento vocal tentando me centrar um pouco, assim, respirar, falar menos antes, né? Cuidar da voz, porque eu tenho um problema vocal muito sério, uma disfunção vocal seríssima. Então eu fico cuidando do que está aqui e do que está aqui, né? Para poder É, conseguir contar. é. Então é um É bem desafio. importante, né? A gente conhecer, praticar algumas coisas, experimentar algumas coisas e descobrir, né? E descobrindo o que é que vai trazendo a gente para o centro, né? E o próprio exercício vocal também já é um exercício de respiração também, né? De centramento. Sim, E Érica, você estava falando antes sobre a timidez, né? Que a gente tem assim, muita gente acha que a timidez é essa coisa da pessoa que fala pouco, que tem vergonha de falar, que tem vergonha de interagir, mas assim existem traços de timidez, né? Que é bem isso, assim, da gente ter, é como se fosse por um momento uma vergonha assim de aceitar o nosso jeito, né? Diria assim, talvez não uma vergonha, mas uma insegurança de aceitar o nosso próprio jeito, né? E você falou algo também, assim, bem importante para o contar, né? Que é isso esse é o meu jeito de contar, né? perfeito. Não adianta eu estar me comparando com outras pessoas, esse é o meu jeito e eu posso acolher esse meu jeito, né? Fazer as pazes com ele. E não ficar se E isso traz comparando, né, Júlia? E não ficar sim, se comparando, porque uma coisa é a gente ter as é nossas muito injusto, referências, né? né? Eu acho que quando, pois é, quando você tem as referências, eu sei, por exemplo, eu ouço alguns contadores de história e eu falo, caramba, que máximo. Então você acompanha o olhar da pessoa, você acompanha até a forma como a pessoa conta, mais agitada, a gente acaba se identificando. Eu acho que olhar para o espelho e dizer e olhar e se reconhecer, quem sou eu ali, né? Então eu E, acho que isso ajuda a gente a construir a identidade visual da gente, né? Isso ajuda a gente a construir a forma como a gente fala, as músicas que a gente vai escolher para cantar, quando a gente está contando e cantando, porque também tem gente que não canta e está tudo certo, né? Eu gosto de cantar. Gosto muito, é muito difícil eu ter uma contação para não ter uma música junto, né? Principalmente quando é algo que não fica gravado hoje em dia, aí eu canto bastante. Quando é ao vivo, assim, aí eu canto em live, canto à vontade. Já contei história em escola que eu cantei um monte de músicas
Porque quando vai ficar gravado, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a questão dos direitos autorais e canto trechinhos, aquilo que é permitido, até 30%, essas coisas. Então, eu acho que definir essa identidade ela é muito importante. Então, antes de me preocupar em fazer 1000 cursos, né, eu tenho visto as pessoas fazendo muitos cursos de contação de histórias, muitos workshops, muitas imersões. Eu faço um monte de coisa, eu estudo tudo. Eu estudo muito, eu gosto de estudar contação de história. Eu leio muito sobre isso, eu invisto nisso. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Inclusive, gasto mais dinheiro do que ganho, todas nós, né? Mas, para mim, uma coisa é muito clara. Se eu não souber quem eu sou como contadora, eu não vou saber em que é que eu vou investir. Né? Então, por exemplo, eu preciso fazer aula de canto, porque eu gosto de cantar. Então, montar-se contador, definir-se contador de histórias, tem muitos passos, é uma escada. A gente vai conquistando os degrauzinhos, né? E eu estou muito longe de ser como eu queria. Mas eu olho para trás, eu já subi alguns degraus, como também já voltei alguns, quando não pude me dedicar ao que eu queria, né? Quando não consegui vencer a timidez para aquele momento e aquilo ali me prejudicou, por exemplo, num contrato subsequente com aquela empresa, né? Eu fiz um trabalho uma vez para uma empresa e não foi bom. O pessoal falou, olha, foi legal e eu aqui por trás sabendo, foi horrível. E eu não fui contratada novamente. E eu sabia disso. Eu acho que se tivessem me ligado, eu teria dito, não tenho condição de ir, porque o trabalho que eles queriam que eu fizesse, eu não tinha condição de fazer. Então, reconhecer também essas dificuldades da gente, né? De dizer não, não posso. Isso aqui eu não posso fazer, porque eu não sei fazer. Eu não estou pronta ainda para fazer isso, né? Então, tudo isso para mim está dentro da identidade, né? Está dentro da identidade. Oh, minha gente, minhas primas estavam aqui assistindo a saudade desse povo, cheiro nascido, eles estavam aqui também. A gente vai vendo o povo chegando, né? Eita, olha Júlia, Muitos quem está aqui, comentários. Deise estava aqui dizendo Daisy falou que o nervosismo ela chama de emoção, Pois né? é, Ela pois é. falou. Né? E é bem importante também isso que você trouxe, Érica, porque assim, às vezes a gente acha que contar histórias é só a parte boa, né? Mas vão ter dias que não vão ser bons, vão ter dias que a gente não vai gostar da contação que a gente fez, né? Da nossa performance ali, né? De como a gente contou. Vai ter dia que a gente vai sentir que não fez bem aquilo, que não E tá encontrou com tudo o bem, público de né? verdade. E a gente vai se sentir mal nesses dias e tá tudo bem se sentir mal, né? Faz parte desse percurso de quem se expõe em público, né? De quem conta histórias. E também esse outro ponto que você traz sobre a identidade, né? Quando a gente conta histórias, não é uma atriz que está ali contando histórias, é a Érica Montenegro. Então, é fundamental que você, né, reconheça, eu tenho um traço de timidez, então isso aqui faz parte do meu contar histórias também, né? Deixa eu me trazer aqui quem eu sou de verdade A para música, Júlia, a contar. música me ajuda um pouco, sabe? Sim, Tem uma como coisa, é essa coisa da música para você? eu tenho uma amiga que mora lá em Campina Grande, a Alana, que faz um monte de coisa. A gente é muito parceira e parceira, que eu digo a ela que a gente é parceira e parceira. E ela fez umas luvas para mim. E eu tenho uma luva que cada dedo é uma música, é uma cantiga, né? Cantiga popular. E às vezes eu chego num lugar e tá muito agitada a coisa, e eu vou para trabalhar, levo essa luva e a gente vou cantando, né? E brincando com os meninos. E ela fez também para mim um seu lobato, que eu penduro aqui no pescoço e vou tirando os bichinhos daqui de dentro, que eu adoro também. Então a música, ela também ajuda você ir se relacionando com aqueles olhares que estão ali, né? Agora, durante a pandemia, a gente contou para uma lente. Mas eu sempre dizia assim, Sim, abram as câmeras, né? Eu dei uma disciplina agora na pós-graduação, que esqueci o nome agora, práticas de mediação de essa coisa que leitura. essa mulher faz. Não, é porque a minha sequela da Covid é a memória. Eu tô com um problema seríssimo, assim, queimando as coisas em casa, deixo a torneira ligada, deixo comida no fogo, tá? Não sério, sério. Já comprei o temporizador, e o temporizador ainda tá falhando, né? E aí eu tava nessa disciplina e eu dizia, pessoal, abram as câmeras, porque contar a história para um quadradinho só com a letra no meio é muito ruim.
Mas depois eu fui entendendo também os processos de quem estava ali do outro lado. Às vezes era uma pessoa que não queria abrir a câmera porque é tímida, não gosta de estar se vendo. Às vezes era alguém que estava num lugar que não estava legal. Aí eu fui entendendo isso, né? E eu fui me acostumando a contar histórias. Alguns abriam, outros não. Então também tem isso, a relação que a gente estabelece com o olhar de quem está ouvindo, né? Ou com alguém que está com a câmera desligada, mas está lá no chat dizendo: ai, adorei essa história. Ai, que legal. Eita, né? Eu tinha uma aluna que ela botava assim: ai, meu Deus. Eu estava contando a história aqui no começo da aula e ela botava: ai, meu Deus. Então, e agora? O que vai acontecer? Eu achava o máximo, porque ela estava com a câmera fechada, mas eu sabia que ela estava ali interagindo, Tava ali. estava ali acompanhando a história, né? Então, o adulto tem isso também, né? A forma como a gente vai se relacionar é diferente. E aí a música, ela faz isso, ela me bota nesse prumo, nesse eixo, né? De dizer, olha, tá aqui. Meu sujeito de interlocução é esse, porque aí, quando a gente vai estudar a perspectiva da mediação de leitura, a gente vai estudar a contação de história com outro olhar, né? Eu me considero, sobretudo, uma mediadora de leitura. Eu acho que eu sou muito mais mediadora de leitura do que contadora de histórias. Porque eu faço mediações de leitura todos os dias, a todo momento, em todos os lugares. Sim. Né? Em todos os lugares onde você encontrar comigo, eu terei um livro na minha bolsa. E se eu não tiver, eu tenho aqui. Né? E aí eu vou contar. Ah, que lindo. Que O lindo. tempo todo, olha, recentemente a gente se encontrou, eu e minhas primas estamos todas vacinadas, né? Eu vou tomar a segunda dose agora, mas elas já estão vacinadas, e aí a gente se encontrou com todos os cuidados, distante e tal, tal, tal. E aí tem uma que está fazendo um doutorado, está doida, eu disse, tem um texto de Mário Prata. Fui na internet, peguei e fui ler para ela, né? Então, assim, é isso. Então, quando a gente faz essa coisa da mediação de leitura, em todo canto a gente vai chegar. E às vezes a gente está com vergonha de ler um texto que é tão bom. Às vezes a gente está com vergonha de contar uma história que é tão boa, né? Então, não é fácil a gente enfrentar a timidez e dizer eu vou, né? Mas tem que ir. Tem que parar de ter medo, né? E tem que ir. E a música faz parte dessa tua identidade, né? De Érica Montenegro, desde que se conhece, né? Como Érica Montenegro e a Érica contadora também, né? Faz parte desse teu percurso. Da mãe, da É importante. professora, né? Eu sempre cantei muito para os meus alunos, sempre, sempre, sempre assim, porque eu acho que a música ela fala bastante, né? Agora, estabelecer a relação com a história que às vezes é um desafio maior, né? Mas às vezes eu nem estabeleço relação nenhuma. Às vezes eu vou cantar e vou contar e acabou-se, né? E aí também tem uma outra coisa que eu acho que é quando a história está morando dentro da gente, quando a história está no coração da gente, a gente vai encontrar um jeito de contar e de não se afetar, né? Olha que coisa linda, o pessoal dos tapetes, um cheiro, minha gente. Ai, meu Deus, esse povo que a gente ama. Um monte de gente querida aí chegando, né? Uma outra coisa que eu acho que é fundamental é a gente encontrar um chão para pisar, né? Então, se o seu chão é a música, você se ancora nele. Se o seu chão Importante você dizer isso, né? Se o seu chão é um recurso, é um fantoche, é um palitoche, é um dedoche, sei lá, ou é um chapéu, alguma coisa, você se ancora nisso. E aos poucos a gente vai saindo, né? Porque para ir para o fundo do mar, para ir para o alto mar, fundo do mar não. Para ir para alto mar, o navio tem que puxar a âncora. Eu não posso passar minha vida toda ancorada. Eu não posso passar minha vida no porto. Ah, que bonito. Né? Que Precisa bonito. recolher. Eu me ancorei. Tudo bem, eu me ancorei. Agora eu vou recolher essa âncora, guardar, porque eu vou precisar dela em outro momento, né? E eu vou. E pensar que também você vai levar histórias para outras pessoas, né? Você vai encontrar com outras pessoas, você vai tocar outras pessoas também. Eu acho que isso também traz uma força pra gente, né? Sim, sim. Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conversa com seus botões? Ave Maria, meus botões não me aguentam mais. Porque eu sou aquela pessoa que eu tô dirigindo e falando sozinha dentro do carro. Às vezes eu tenho medo até de levar uma multa dos guardas pensarem que eu tô falando no celular, mas eu tô falando sozinha. Às vezes quando eu vou contar a história, né?
Aí eu vou ensaiando no carro, né? Eu vou ensaiando, assim. Eu acho que, não sei se você lembra, Júlia, que uma vez a gente teve uma conversa sobre improviso, que eu falei, eu não ensaio, não. Tem coisa que eu não tenho condição de ensaiar, não. Porque se eu ensaiar, vai ficar mecânico, não sei o quê, né? Foi uma âncora que eu deixei. Que hoje em dia eu consigo pouco contar sem ensaiar mesmo. Eu vou ensaiando mais, assim. Mas aí não é ensaiar para cronometrar tempo, essas coisas. A não ser quando é um contrato específico, né? Diz, olha, é tantos minutos, isso aqui e tal. Aí você realmente precisa ensaiar para entrar nesse universo. Mas, de modo geral, eu não ensaio a música que eu vou cantar, porque na hora eu sou muito espontânea, né? Mas aí eu vou no carro, falando, conversando e dizendo, ficou horrível. Eu falo, ficou horrível, vamos de novo. Ou então, ficou ótimo. Ai, meu Deus, será que na hora eu vou conseguir contar assim? Então, meus botões, coitados, eu tinha que ter um pijama de manga longa que abotoasse daqui até o pé, para poder dar conta das conversas com os botões que eu tenho, assim. Às vezes eu Ai, ligo para alguém, e assim, e vou conversar também para poder me ajudar a abotoar as coisas, né? abotoar, né? Esses botões. Pois é, Érica, assim, todo mundo conversa, né, com seus próprios botões, mas isso é uma característica muito forte em pessoas mais tímidas, né? Há um diálogo muito grande com os botões, né? Um traço muito forte da timidez é esse diálogo. E muitas vezes tem alguns botões que falam também, falam muito, né? Falam, tá horrível, você tá Faz de nervosa, não vai novo, ficar faz de legal. novo. E ficam gritando, 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 né? E alguns desses botões fazem a gente ficar mais nervosa ainda, né? Mais insegura ainda. Mas já não basta o processo mesmo, o frio na barriga que dá, né? De contar histórias, de encontrar com as pessoas. Alguns desses botões vêm com as conversas, né? Tão malucas que fazem a gente ficar mais nervosa ainda. Você trouxe aquele botão, Érica, que eu te pedi? Você já mostrou ele por aqui. Trouxe. Érica, eu queria que você pensasse o seguinte: que tem uma pessoa agora que vai contar uma história, certo? E ela tá nessa conversa com esses botões. E esses botões estão falando muito de abobrinha para ela. Olha, não tá bom, você não vai conseguir, você precisa fazer melhor. Eu tô falando um monte de coisa. Mas você é um desses botõezinhos que vai dizer uma coisa para essa pessoa se inspirar e contar a história. Se você fosse esse Eu botão, diria, o que né? você falaria? Segura aí, segura o seu botão enquanto você fala pra gente. Então, se eu tivesse aqui, se a pessoa tivesse aqui esperando que eu, botão, dissesse para ela alguma coisa, eu ia dizer, por que você está com medo, né? Por que você está com tanto medo, né? Escolha a sua história, né? Escolha a sua forma de contar, respeite seus tempos. Mas eu tenho medo. Tenha medo, não. Mas eu fico tímida. Fique, não. Mas eu não quero contar essa história. Escolha outra, né? Eu sempre penso que a gente precisa empurrar, né? O medo, a angústia, a tristeza, a timidez, né? E aí eu diria para ele assim, eu chegaria aqui no ouvido e diria: empurre sua vaquinha, aquela vaquinha que lhe dá leite todo dia. Se você não empurrar sua vaquinha, você vai passar a vida todinha só bebendo leite. Nunca você vai beber um caldo de cana na sua vida, né? Porque eu acho que a gente precisa ser assim. Eu acho muito simbólico esse quadro que você faz aqui da Conversa com Botões, porque realmente a gente precisa fazer isso, né? Furar quando é preciso, transpassar o outro que está aqui, né? Eu separei aqui, deixei minha caixinha de costura aqui. Minha caixinha de costura é a herança de uma grande amiga que foi embora, foi morar fora do Brasil, e ela deixou a caixinha de costura para mim. Ela nem sabia da riqueza, né? Gente, que Ela nem sabia, lindo! mas, né? E eu botei ela aqui do lado, né? E eu acho que a gente é meio isso, né? A gente vai, com a nossa conversa de botões, a gente vai transpassar, a gente vai ensinar a olhar os pontos, né? A esconder no avesso o que ninguém precisa saber. Todo contador de histórias esconde no avesso aquilo que é só dele. E ninguém precisa saber, é dele, É, né? Vai amarrar bem, né? Vai entender que a gente, às vezes, o botão vai estar mais folgadinho, mas às vezes ele vai estar tudo bem, está folgado, mas o botão que está em cima e o que está embaixo estão dando o apoio que precisa para a roupa não se abrir, né? A gente não está só.
né? Eu penso sempre nisso, que a gente não está só. Né? Então, se eu fosse um botãozinho para conversar com outro, eu diria, vá com medo, mas vá. Não deixe de ir. Érica, eu quero lhe dizer que esse botão aí que falou essa mensagem, ele não lhe pertence mais não. Você Ai, vai meu passar ele Deus. para mim agora, porque ele vai vir para cá, ó, para esse Coisa linda. bastidor, para que outras pessoas possam ver essa mensagem. Segure aí que eu E vou eu quero mandar que agora. você aproxime ele da câmera, devagarzinho. Agora, com cuidado para ele não se perder na rede, que eu vou Calma, pegar ele do lado de cá. Tá calma. bom? Vai Passa por chegar aí, aí. vai. Vai chegar aí. Passando. Peraí que eu vou pegar daqui. Pegou? Peraí, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pegou? Peguei, Aê, peguei, menina! Érica. Rapidamente. Rapidamente. Claro que tem uma transformação, né, minha Lógico, gente? Esses lógico. tempos de internet, né? Não dá E para outra esperar que coisa, né? chegue Essa passagem igualzinho. Pernambuco, essa passagem Recife-Niterói é longa, a pessoa muda de cor, se transforma. Ah, deixa Ah, eu pregar ele aqui. simbólico isso. Muito simbólico, Ju. E é engraçado que você fala, né? Você diz, eu preciso ter uma roupa cheia de botão para poder conversar com todos eles. E uma das explicações dessa coisa, assim, conversa com botões é essa, né? Se diz que antigamente as roupas tinham tanto botão, mas tanto botão, que a pessoa tinha um diálogo inteiro com todos eles enquanto trocava de roupa. E o tempo foi passando, as roupas foram perdendo os botões e a gente foi conversando menos com os botões, né? Porque tá tudo muito rápido, tudo muito prático. Eu tenho três histórias com botões, três passagens muito simbólicas da minha vida com botões. Né? Ai, que bonitinho! Tá aqui o seu botão Ah, gravado, pois eu quero uma Érica. foto dele aí, viu, Ju, para eu postar aqui. Vou mandar sim. É. Eu tenho alguns momentos assim que eu me lembro da Conta. coisa do botão mesmo, assim, momentos simbólicos. O primeiro momento simbólico com botão era um vestido que eu tinha quando eu era criança. E era um vestido branco. Eu tenho esse vestido até hoje aqui, mas daqui a pouco eu vou usar nela, porque esse vestido eu tinha uns 7, 8 anos. Ah, E esse gente, vestido, que ele tem uma lindo. carreira de botão aqui, ó. Deve ter uns 20. E quando eu era criança, que minha mãe ia vestir esse vestido em mim, eu ficava horas ela abotoando e eu pensando, meu Deus, por que tem tanto botão nesse vestido, né? Isso é simbólico demais. Quando eu fui, no meu aniversário de 15 anos, o vestido tinha outra carreira de botão. Mais outra? Daquele, Ah, aquele botão miúdo. redondinho, ruim que Sim. só de abotoar. De cima até embaixo. Aí eu me lembro que eu vestindo, porque a gente saiu na festa, tinha uma sala, né? Você saía, trocava de roupa, tal, todo aquele simbolismo. Sim. E eu me lembro que eu dizia, meu Deus do céu, eu não acredito que esse vestido tem o mesmo tanto de botão daquele outro. A Cibele dizendo que teve uma assim. Aí quando eu fui casar, pela primeira vez, que eu casei 2 vezes com meu marido, né? Porque a gente fez o casamento e depois fez a celebração das bodas. O primeiro casamento, o Que vestido lindo. tinha a mesma carreira de botão atrás. Eu disse, gente, eu não tô acreditando, não. Rapaz, é fina, é Aí, fina. quando foi agora nas bodas de cristal, em 2019, nas bodas de cristal, Botão que também. eu fui escolher o vestido, eu falei pra menina, tem uma aí com zíper, querida, que amarra atrás? Ela disse, tem. Eu disse, com zíper assim, vai fazer assim. Não gostei do que ela trouxe com zíper. O que eu gostei tinha outra carreira de botão. Então tem Ai, uma coisa com Érica. botão, eu adoro. Quanto mais botão, melhor. Ai, que lindo. Que lindo. É. Olha, isso dá um bonito texto, Dá um ponto, uma né? bonita história para ser partilhada com as Pois é, pessoas. pois é. Ai, que lindo, Érica. Muito bonito. Érica, mas agora me fala uma coisa. Eu queria saber se você tem um texto seu, uma história sua, um verso seu para partilhar aqui com a gente, Tem. para adoçar essa nossa noite. Eu separei um poema. A coisa da escrita, ela é engraçada, né? Porque às vezes a gente escreve uma coisa e anos depois é que essa coisa chega de verdade onde ela devia chegar. Esse livro aqui, ó,
eu e Maria José Arimaté, eu recebi o convite de Maria José Arimaté, naquela época mais ou menos que a gente estava no curso de mediação de leitura, para entrar nesse projeto, que era o projeto Pegadas da Escrita. E eu falei, ela falou, são poemas. Eu disse, ai meu Deus, poema, eu tenho um monte guardado, vou ver. E aí eu fui recuperando alguns, e eu conversei muito com os meus botões na hora de entrar nesse livro, né? Porque era a primeira vez que eu ia entrar numa publicação com outras pessoas, eu não sabia como era. Depois desse, vieram outros dois com esse mesmo grupo, que foi esse aqui, o Mulheres Feitas do Tempo e o Nós dos Zeus. E está chegando o quarto livro, está na gráfica, graças a Deus a gente conseguiu fechar Uau! essa semana, que é o Ecos da Resistência, são poemas escritos durante a pandemia. E esse aqui, que foi o que você citou, né, do Velhas Sábias, que é um dos livros que eu sou coautora. E assim, eu quis mostrar os quatro aqui agora para a gente pensar que a gente precisa realmente perder o medo de fazer as coisas, né? Porque se a gente ficar o tempo todo com medo, ficar pensando, né, a gente deixa de fazer. Né? Eu tenho uma amiga que, quando a gente foi fazer o Ecos da Resistência, eu chamei ela para entrar e ela falou, eu não vou entrar porque eu não gosto dos poemas que eu escrevo. Aí eu falei, mas tem alguém que vai gostar. Aí ela disse, não, mas eu tenho vergonha. Né? E aí eu conversei muito, tentei ir lá, meu botãozinho, vai, isso o quê? Mas ela não quis, né? Então eu acho que a escrita da gente, ela é uma semente, né? Que a gente joga no universo. E esse livro aqui, ele entrou como semente na minha vida, e hoje em dia é que eu uso mais ele. É um dos livros que eu mais uso, é um dos livros que eu mais leio para as outras pessoas. Tem um poema aqui que eu escrevi para o Márcio Vassalo, naquela oficina que a gente fez quando ele esteve aqui, que é Avassalador, a palavra que cura. Né? E aqui tem um V maiúsculo aqui, que é por conta dele, em homenagem a ele. Que lindo! Eu mandei para ele, inclusive, na época. Mas aí eu escolhi, né, já que a gente está falando dos nossos botões, eu escolhi um poema do que eu gosto. Né? Porque eu acho que, simbolicamente, também, a coisa do botão, ela está lá para ajustar, prender, mas não sufocar, né? O botão tá lá para marcar um espaço. Se falta um botão, falta muita coisa. A gente não sai com uma camisa sem botão, não é? E o botão é, sobretudo, um elemento interessante, porque ele é adorno. Esse botão aqui que eu separei, o botão que eu mandei para você, né? É de uma roupa minha que eu separei vários botões para colocar nela e que a mãe de Adélia, que é uma grande contadora de histórias daqui, ela é costureira e ela fez uma roupa para mim e estava faltando alguma coisa. Aí ela disse, vamos botar botão? Aí a gente botou quatro botões lá. Não é para abotoar, está costurado. Está costurado. Mas o botão Sim, fez a diferença ali, né? Então eu que gosto lindo! disso, eu gosto dessas coisas. E aí eu escolhi para É muito ler o simbólico o poema botão. do que eu gosto, que está aqui nesse livro, no Coletânea Pegadas da Escrita. E eu escolhi o poema do que eu gosto. Gosto do gosto daquilo que um dia eu quis. Gosto de jardim porque cheiro jasmim. Gosto da chuva, pois posso olhar. Gosto do sol para me esquentar. Gosto de gatos, pois vejo seus saltos. Gosto do meu bem, porque me faz bem. Gosto de um livro, porque do mal com ele me livro. Gosto de flores, por causa das suas cores. Gosto de doce e pronto, acabou-se. Então é muito, é Que muito, lindo! é muito o que eu faço. Né? Eu só faço coisas que eu gosto. E se eu não gostar, eu tenho que me apaixonar por ela antes de fazê-la. Então é muito, eu tenho uma identidade muito, muito tranquila, né? Muito tranquila. E eu passei anos da minha vida pensando assim, eu não vou fazer isso não, porque pode ser que não gostem. E hoje em dia eu falo, não gostou, que pena. Vai encontrar outra pessoa que goste, né? E é isso. Que lindo. Tão importante, né, para contar histórias, esse respeito consigo, essa gentileza consigo, Sim, né, da gente se respeitar mesmo, né, sim. fazer, seguir o percurso que a gente gosta e reconhecer, não, vou contar histórias dessa forma, talvez não seja bem esse caminho, né, pode ser outro, é Pois é. importante isso, Érica.
Érica, me diz, quem quiser encontrar os seus livros, quem quiser comprar os seus livros, Ai, os seus cordéis, né? Quem quiser encomendar seus livros, seus cordéis, como é que faz? veja, na minha bio, né? Tem um link que vai para a loja e lá na loja tem todas as minhas obras, tem uma pequena descrição de cada obra. Os cordéis geralmente vão na caixinha, assim, vai essa caixinha aqui, com 10, tem várias quantidades lá. E lá também na minha bio no link da bio tem uma conexão direta com o meu WhatsApp. E aí as pessoas me perguntam, mas Sim, só compra com você? Com exceção do livro Os Retalhos de Berenice, que está no site da Editora Inverso. Eu tenho também, mas no site você compra, pode pôr no cartão, essas coisas. A Casa do Caracol também está no site da Editora IMEP, certo? sim. Mas os outros eu tenho todos. Eu tenho a loja ambulante, né? Eu ando com os meus livros na mala do carro, então se vai encontrar comigo, vai encontrar com os meus livros também, porque eu ando com a minha mala. Mas eu tenho enviado pelos correios, então é só falar comigo direto pelo WhatsApp. Vai lá no direct também, né? Muita gente, assim, eu tenho tido uma experiência muito legal, assim, de compartilhamento dos livros. As pessoas têm comprado e mandam para mim fotos, né? Mandam vídeo as crianças lendo. Então, assim, tá sendo uma experiência muito positiva. Eu faço chamada de vídeo com as crianças, né? Tenho feito a mentoria a partir de pessoas que leram as minhas histórias e falaram, olha, eu queria escrever, mas eu não tenho coragem. Aí eu faço o processo de mentoria com elas. Isso que a gente está fazendo aqui, de conversar, mas aí mais especificamente também, né? De dizer assim, me dá aqui teu texto, vamos ver, vamos ler e surgir algum editor, algum ilustrador. Então, todo esse processo, né? Todas essas coisas, eu acho que elas são importantes para definir o que é que eu faço também como escritora, né? Então, eu procuro colocar nos meus Sim. livros muito afeto, né? Muito cuidado, assim, eu me dedico mesmo nessa produção. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Alguns livros eu consigo entregar aqui no Recife, às vezes eu entrego pessoalmente, mas de modo geral eu consigo mandar pelos correios. E tem sido uma experiência muito boa mesmo, assim, mandar os bilhetinhos, receber carta de quem leu, né? Então tem sido um processo bem gostoso esse. E com exceção desses dois que estão no site das editoras, mas que eu também tenho, né? Quando compra comigo, eu já mando com autógrafo, com dedicatória. E o resto está lá. Os cordéis, compra comigo ou compra com a Ana Célia, da editora Coqueiro, que está fazendo agora 30 Sim, anos e tem lá sim. no Instagram também da Coqueiro. A Aninha também disponibiliza os cordéis. Alguns ela tem lá. É. E você é muito caprichosa, Érica. Eu tenho certeza que quem ainda não conhece seus livros vai se encantar em conhecer. Para quem for assistir depois, Érica, fala qual é o teu perfil do Instagram, onde as pessoas vão encontrar o link para comprar os teus livros, É, porque quem está aqui pode ver, mas quem vai ver depois não vai saber qual é o teu perfil no Instagram. é o @Encanto do Conto. Aqui, ó. Encanto do Conto. Arroba Encanto Encanto, do Conto. é. Tudo junto. Tudo junto aqui, pequenininho. Mas é mais fácil. Se colocar meu nome lá, localiza também. Se colocar Erika Montenegro Tá. lá, localiza também. E tem muita coisa de cordel, né? A minha escrita de cordel é uma escrita essencialmente para a infância. Então, eu escrevo cordel que as crianças podem ler, não tem problema de palavras de baixo calão, não tem problemas. Eu tento fazer uma escrita que as crianças consigam ler livremente, né? Então tem muita coisa lá no Sim. cordel também, muita conversa. Tem umas coisas legais no IGTV também com contação. Tem pouca contação de história, mas tem algumas. Né? Essas coisas que a gente vai fazendo, que vai se desafiando, né, Júlia? Eu acompanho você, às vezes eu não vejo na hora, mas vejo depois. Ó, quem chegou aí, Mauro Machado, um cheiro. Eu e Mauro, a gente tem uma história muito engraçada, não sei se ele lembra. Veja a coisa da coragem para escrever. Uma pessoa contou, se eu estiver errado, ele me corrija, pode corrigir por aí. Uma pessoa contou uma história para ele achou Olha, interessante, e eu recebi a mesma história por e-mail. Aí eu escrevi um cordel. Mauro escreveu o dele. Aí a gente se encontrou numa feira e disse: Não, eu vim deixar uns cordéis aqui, eu também. Eu disse, aí ele foi me deu um cordel dele. Quando eu olhei a capa, eu falei: Que história é essa aqui? Ele disse assim, assim, assim. Eu disse: Pois toma, outra. Era a mesma história, escrita por várias nossa, pessoas, né? E até hoje eu.
Eu guardo essa ideia da coisa, né? De que é a mesma história, mas escrita por duas pessoas diferentes, portanto se tornou duas histórias, né? Aí é Olha engraçado aí. isso, né? Eu sempre comento, assim, quando vou falar nas mentorias, eu sempre falo sobre isso, sobre como essa coisa do se lançar para escrever é interessante, né? As histórias das histórias, né? Pois é. Ô, Érica, e fala aqui pra gente também. Você também faz um trabalho de consultoria literária com pais, não é Ah, isso? isso foi uma Explica pra gente coisa. como que é. Fala um bocadinho pra gente. Olha, Júlia, isso foi uma descoberta da pandemia. Porque o que é que acontece? As pessoas começam assim: Érica, eu queria comprar um livro para o meu sobrinho, ele tem tantos anos, qual é o livro que eu compro? Qual o livro pra essa idade, menino? Gente, eu tenho 1 milhão de livros na minha cabeça. Como é que eu vou dizer? Aí eu começo a perguntar: quantos anos tem? Gosta de ler qual gênero? Qual é o estilo de. O que é que ele gosta de assistir na televisão, por exemplo? Que às vezes, se é uma coisa de desenho japonês, por exemplo, aí eu sei que pode gostar de mangá, né? Tal, tal, tal. Aí eu vou perguntando. E aí a gente vai desenhando. E geralmente a pessoa sai com uma lista com os 10 livros. Aí uma amiga, eu tenho uma amiga chamada Daisy, que foi embora do Brasil, foi morar. Pronto, aqui me deu a caixinha de costura. Foi morar na Alemanha. E quando Daisy foi para a Alemanha, ó, a caixinha aqui, ó. Tá cheia de coisa. Ai, Quando ela foi gente. embora para a Alemanha, ela falou para mim: você Muito devia, simbólico isso. demais. Ela disse: você deveria investir na coisa da contação de histórias. E ela foi dizendo isso, ela foi dizendo, dizendo, dizendo. E eu nunca tinha tempo, né? Com a pandemia, eu comecei a fazer isso, as pessoas me perguntando, me pedindo. E eu comecei a ver que eu estava investindo muito tempo nisso, pesquisando as histórias, dizendo para a pessoa o que era que ela podia fazer antes de ler aquela história, depois de ler aquela história, que É atividades. tua paixão, né? Aí eu falei: gente, isso aqui dá um caldo bom danado, né? Eu falei: dá uma coisa boa. Aí eu fiz com uma amiga que tem uma criança pequena. E aí eu montei para ela um encontro, né? Onde eu lia uma história, conversava com a criança sobre a história que eu tinha lido. A criança falava sobre o que tinha gostado, não tinha gostado. Eu mostrava outros gêneros literários. Eu separei 40 livros, mostrei 20 lá na hora. Aí perguntei para ela: o que é que você achou? Ela disse: pode fazer. Aí eu pensei devagarinho, né? Aí fiz com uma mãe da escola da minha filha. Foi muito bom. E aí, cada vez que a gente vai fazendo, foi muito bom para mim, porque eu aprendi muito na conversa com a criança, né? Que foi Tereza, que é Sim. maravilhosa. E ela foi muito generosa comigo também, porque eu fui perguntando as coisas a ela e ela foi também se colocando. Então, é esse processo. Aí eu monto uma rotina com os pais, porque muitos pais têm essa dificuldade. Então, eu primeiro trago, a gente identifica qual é o gênero literário que a criança mais gosta, qual é outros tipos de gênero que ela precisa conhecer, que ela pode conhecer, e que os pais, às vezes, têm dificuldade de comprar, né? Mostra as diferenças entre os tipos de livros. Então, por exemplo, o livro brinquedo, quando é bebê, o livro brinquedo, o livro que é para ensinar coisas, o livro que é para alimentar o imaginário. Aí eu trago canções que podem ser conectadas a esses livros. Eu trago, por exemplo, relação com outras obras que já existem, peço para ver o acervo da criança, e aí a gente vai vendo: olha, isso aqui, quando você for ler para ela, explora isso, isso e isso. Então, eu uso a pedagogia e a literatura para não ficar usando somente a literatura como pretexto. Mas já que a gente, pai e mãe, porque eu, no lugar de mãe, eu uso muito a literatura no meu cotidiano, usei muito, por exemplo, algumas histórias, não foi só livro para ensinar a desfraudar, mas foram histórias para ensinar a viver esse momento, né? Então eu trago Sim. isso e aí no final eu dou para a pessoa um documento que dá algumas sugestões de rotina. Então a gente organiza a rotina, qual o horário melhor para ler para essa criança, que outras coisas podem ser exploradas junto dessa leitura. Que outras coisas podem ser exploradas junto dessa leitura, alguns jogos, então dou ideia de. Aí mando links, clubes de leitura, a gente conversa sobre os clubes de leitura. Então, assim, é um universo, eu digo assim, é um saco sem fundo, porque depende de quem chega, é a demanda do outro, É. né? E às vezes o outro tem uma demanda super legal, e aí vão aparecendo outras coisas, né? A gente vai trazendo outros botões, né, para essa roupa, para essa família que está ali. Então, às vezes é uma família que não tem, por exemplo, rotina nenhuma de leitura, rotina zero de leitura. Aí eu falo: não, vamos implementar aqui. Onde é que vai ler? Qual é o lugar? Os cantinhos? Como é que a gente pode conquistar as crianças para ler?
né? Leio para os pais, marco horário para ler para a criança. Então, depende de cada família. O que é que a família precisa e a gente vai ajustando. Mas tem sido um trabalho Ah, e é tão gostoso. interessante. Tem Tão sido muito bom. interessante, né? Porque, assim, muitos pais querem que os filhos se tornem leitores e, às vezes, não tem uma proximidade, assim, com a literatura e a literatura infanto-juvenil como você tem. E, às vezes, vai numa livraria ou vai agora no site e bate o olho num livro, né? Pode ser que um livro qualquer e que ele acha que pode ser interessante, às vezes a criança não se identifica com a Sim. história, não gosta daquela história em si, e aí os pais acabam achando, né, que meu filho não é leitor, né, não gosta de livro, por conta, às vezes, de uma experiência ou algumas experiências de livros que, né, ou gêneros textuais também que, enfim, não teve um encontro com a criança, né, e é tão E o próprio importante esse... critério, né, Júlia, de escolha, às vezes o critério de escolha do livro, Sim, que os pais não têm, né? é, E eu faço isso também. Em algumas situações eu vou à livraria com eles, não aconteceu ainda por conta da pandemia, eu estou ainda meio receosa, né? Eu não estou indo presencialmente, mas eu vou virtualmente. Eu mando uma lista de sugestões a sim, partir daquilo que a gente sim. conversou, ou sento do lado da pessoa e a gente vai comprar na internet juntos, deixa o carrinho lá bem cheio, depois vai salvando para depois, para a pessoa ir comprando devagarinho no tempo dela, né? Porque também não é fácil, assim, o livro não é barato, mas é um investimento com retorno garantido, né? Não tem, é risco zero. Pai e mãe que investem em livro, o risco de dar errado é zero. Não tem como dar errado. E ainda vai servir E para a tua você. agenda está aberta? Aberta, a agenda Desculpa, dia ainda 12 está vai ser. aberta, né? A gente está voltando agora presencialmente, eu estou voltando presencialmente para os meus 2 trabalhos, então eu vou entrar agora numa fase nova, que é uma fase de indicação do trabalho pedagógico com a literatura dentro da biblioteca, então eu já reservei um tempo na minha agenda, no final do meu expediente, todos os dias, para poder falar de dentro da biblioteca, mostrar livros de dentro da biblioteca, mostrar coisas como, por exemplo, como é que eu conserto um livro, né? Quando é uma coisa bem simples, porque quando é uma coisa mais elaborada, a gente chama Marlene Paraguai lá da biblioteca para ensinar, né? Mas como é que eu organizo as estantes lá, essas coisas que a gente pode compartilhar, né? E que vai aprendendo e que vai ensinando também, né? Continuar usando o Instagram nessa perspectiva, né? Agora que a gente vai Sim, voltar para o sim. presencial. Bater um papo com as crianças que eu tiver autorização de uso de imagem também, ou não mostrando a imagem, mas pegar falas das crianças sobre aquelas obras, essas coisas que a gente pode fazer, né? Que riqueza. É. Que riqueza. E o caminho para entrar em contato contigo é o mesmo, O né? mesmo Pelo teu caminho, link WhatsApp aberto lá ou do pelo telefone. Instagram. É. E aí o WhatsApp é aquele Do... problema, né? Que tem dia que eu não dou conta das mensagens, então se eu não responder, manda novamente, porque eu respondo a todas. A todas. É. Espere, gente. Ela pode demorar, mas ela Eu responde, respondo. né? Se eu não responder, é porque eu São não muito... vi. E aí, se eu não vi, mando de novo que eu vejo. A demanda é longa. ah, ah. Érica, tanto comentário lindo aqui Eu tô a teu vendo, eu tô aqui respeito. As babando. pessoas te admiram demais. Eu tô aqui também. E assim, é uma pena que não fiquem guardados esses comentários e que Pois não é, deu menina. tempo de ler muitos deles, mas eu acho que a Érica deu uma Eu fui travadinha. lendo. Esperar um pouquinho. Oi, voltou? Oi? Acho que Voltou? voltou, sim. Ah. E voltou, voltou. Eu não sei se foi eu ou se foi você, Pra mas mim para tava mim ficou normal. como se Pra mim tava tivesse sido normal. você. Foi. Aqui passou um monte E de tanto gente querida, comentário né? lindo Pois é, passou um monte de a gente teu querida. respeito. Muito bonito. Érica, eu quero te perguntar se tem alguma coisa que você queira trazer aqui que eu não te perguntei. Não, tá tudo certo. Algo Só mais, agradecer. tudo bem. Só agradecer por esse E encontro, né? quem agradece aqui sou eu. Muito, muito feliz de tu estar aqui. Eu estou nesse caminho da literatura também, por sua conta, né? Oh, Eu entrei na contação. A gente se conheceu no Contar Histórias, mas aí, além do Contar Histórias, eu enveredei pela literatura infanto-juvenil, né?
por você ser esse botãozinho que estava lá falando, vai mais fundo, vai mais fundo. Ai, E Ju, que eu bom. sou muito grata por isso, porque, enfim, é um universo também que eu tenho paixão. E eu te agradeço muito por ter vindo, por ter topado esse convite. É uma alegria muito grande ter você aqui. Se Quero Deus agradecer a quiser, todo mundo que, ano que vem a gente vai se encontrar no Rio, se Deus quiser. se Deus quiser, se Deus quiser. Ó, e eu tô indo para Recife. Tô indo pra Recife. Infelizmente não dá ainda pra gente se encontrar, né? Eu acho que não, mas eu tô indo para Recife esses dias. Deus, Matar a saudade da eu terra. te ver. E E, gente, quero agradecer vocês, todo mundo que passou por aqui, pelos comentários tão amorosos e generosos. Eu sinto muito por não poder ler todos, né? Porque é uma conversa muito dinâmica e veio alguns comentários. Sinto muito por isso, mas agradeço por cada um deles, né? A gente lê todos eles. A gente não consegue dizer aqui na live, mas a gente lê tudo que passa. Então, Vai chegando, a gente vai agradeço vendo. muito. Agradeço muito o acolhimento de vocês. Júlia, E, eu quero lhe dar os parabéns Érica, por esse universo, né? Que você é uma pessoa assim que recolheu sua âncora para nunca mais voltar, né? Para aquele porto. E você vem fazendo assim um trabalho muito bonito, muito rico, né? Quem não seguia a Júlia ainda, que me acompanha aqui, eu sugiro que siga, porque a Júlia vem fazendo um trabalho muito bonito, muito intenso sobre esse oh, contar, né? Sobre essa força que precisa nascer desse contador que quer nascer, precisa vir, né? E você vem fazendo esse trabalho muito bonito, né? Simone tem uma pergunta aí, olha. Simone perguntando, dizendo que ainda tem pergunta. Não sei se ainda dá tempo, Júlia. Se não der, manda no direct para mim, Simone. quem, quem manda é você, Eu Érica. tô aqui, pode Quem manda é perguntar. você. Pode perguntar. Então vamos esperar mais um pouquinho a pergunta de Simone chegar. Manda, Simone. A Aqui. pessoa sem óculos eu enxergo, mas não enxergo a foto, né? Quais sugestões de espaço de leitura fora da sala de aula, né? Então, agora com a pandemia, a gente precisou. Eu já fui lendo a pergunta, eu sou mal educada. Eu já posso, né, Júlia? Eu já posso ir respondendo, né? Ai, vergonha. Fui Estamos em embora. casa, Érica. Com a história da pandemia agora, estou morta, né? Com a história da pandemia, a gente precisou fazer algumas adaptações, né? Então, na minha escola, né, a gente tem uma biblioteca. Simone, eu estou lembrando de Simone, eu acho que Simone é de Recife, se eu não estiver enganada, ela é professora de Recife, porque a pessoa não reconhece pela foto, mas o nome, né? O que é que a gente está fazendo lá na minha escola agora? A biblioteca está fechada, no protocolo de retorno está estabelecido que a biblioteca não vai funcionar naquele espaço, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura na sala de Jaboatão. Ó. Eu sabia que era de algum dos meus dois universos aí. A gente vai fazer a leitura na sala de aula. A gente tem, às vezes, o pátio. Por exemplo, uma escola que é muito pequena, ela pode ter um sistema de som que a pessoa que vai ler para as crianças está sentada na biblioteca e está sendo lido para todo mundo e as crianças estão ouvindo. Pode ser feito. Agora, a pandemia ela nos trouxe muitos prejuízos. Eu comecei essa live falando sobre uma pessoa muito querida que está internada com Covid. Todos os dias a gente tem notícias de pessoas partindo. A pandemia não acabou, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter responsabilidade. Então, agora, no retorno presencial, já que vai ter que retornar, a gente retorna, mas a gente precisa ter cuidado, né? Então, trouxe muitos prejuízos, sobretudo prejuízos emocionais, afetivos, né? As perdas, elas não passam em branco. Mas ela nos trouxe alguns ensinamentos também. E um deles a gente não precisa estar perto para estar junto. Né? Então, eu posso ler. Na minha escola, a gente fez lives para as crianças. Aí, olha a hora da live, 8 horas da noite. Né? Pronto, olha, a Grijalva está aí dizendo, né? Lá na nossa escola, a gente não tem limite para o que a gente vai fazer com leitura, né? A Grijalva é a minha gestora lá, é a pessoa que apoia a literatura. Então, lá na escola, a gente não vai, a biblioteca vai ficar fechada para empréstimo, mas a gente vai sair. Né? E ela já colocou assim a disponibilidade da gente poder ler para as crianças nas salas. Então eu recebi equipamento, né? Recebi EPI, o Face Shield, a máscara, né? Esqueço não, Alba, acabei de falar aqui, eu acho que não sei se você viu, né?
Érica, deu uma travadinha para mim. Só fala de novo esse procedimento que talvez seja importante. Sim, que Deu uma travadinha quando você estava falando que vai. a gente lá na escola, a gente já optou por não funcionar a biblioteca. Está no protocolo de retorno, não pode funcionar, as Sim, crianças não vão entrar, mas a gente vai para as salas. Então, essa é uma possibilidade. sim, É a gente ir para as salas ler sim. para as crianças, né? Eu não entendi direito o comentário de Alba, se ela puder dar depois aqui. E aí a gente vai para as salas, já combinei com as professoras, né? A gente teve lives 8 horas da noite, os pais entravam com as crianças. Então a gente Ah, mesmo estando distante, a gente manteve a rotina de leitura da escola. A gente tinha os livros da escola, eu trouxe alguns para minha casa, fazia leitura para os meninos, as professoras faziam indicações de contação de história, eu ia buscar as indicações, botava lá no grupo do trabalho, né? Que a gente tinha os grupos por ano. Então, a pandemia ela trouxe essas possibilidades, né? Ó, Sibeli já com a gentileza dela aí, né? Falando sobre a proteção individual. Eu tô assim, eu já estou me preparando para contar a história usando a máscara com o face shield de microfone, e aí o cuidado com a higienização do microfone entre as salas que vão estar com 10 crianças, 8, 10 crianças só, né? A gente vai funcionar esse sistema de rodízio híbrido ainda. Então, assim, não adianta dizer para você, eu estou preparada para voltar. Não estou, ninguém está, eu não estou, né? Mas a gente vai começar a todo mundo se experimentar esses preparando, né? processos, se preparando, enfrentar isso, né? E ver o que é que vai dar certo. Na nossa escola, a gente tem uma escola que é uma escola literária. Eu trabalho num bairro que tem uma rede de bibliotecas. Nós temos 6 bibliotecas dentro do mesmo bairro. Bibliotecas em escolas públicas, bibliotecas comunitárias e uma biblioteca municipal. No mesmo bairro. Então, isso é um privilégio, né? Que lindo. A gente tem a Biblioteca do Compaz, que é uma biblioteca municipal do Sistema de Bibliotecas pela Paz, a Biblioteca Comunitária Popular do Coque, a gente tem a Biblioteca Escolar do Municipal do Coque, do Costa Porto, da Sala de Leitura da Mãezinha do Coque, a Biblioteca da Novo Mangue, e aí a gente está agora vendo como é que vai fazer também com a outra escola de educação infantil, que é a Josué de Castro. Então, essas 7 escolas dentro do mesmo bairro, esses 7 espaços de leitura dentro do mesmo bairro, eles funcionam. A gente vai ter, esse ano, aniversário de 10 anos da biblioteca lá da escola, a gente ainda não desenhou como vai ser, mas a gente tem parceria. Então, tem um projeto lá dentro da minha comunidade, que é leitura na esquina, poesia na esquina. Então, a pessoa fica lá, lendo poesia na esquina. Porque o povo está passando, o povo para ouvir e depois vai-se embora, né? Então, existem muitos A gente, processos, né, que a gente pode fazer. é, Agora, diante das condições pandêmicas, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado, né? sim. Porque eu tive Covid e não quero ter de novo. É a visão do inferno. É horrível. Né? É uma doença terrível. Amém. Graças a Deus Né? ficou bem, né? E, Desmemoriada, careca, né? Os cabelos vão todos embora, mas tô, né? Viva e agradecida, mas muito cuidadosa. Mas as nossas crianças e não vão é, ficar sem história. Né? A gente está aí é. botando, né, para elas E a gente, conhecerem outros espaços também. sim. E a gente vai seguindo, né? Compartilhando experiências, né? E modos de fazer, como você está trazendo Sim. aqui, que é tão E importante. descobrir, Júlia. E, enfim, ideias sobre mediação de leitura, de encontros com leitor, com livro, Érica Montenegro, minha gente. ideias, ideias borbulham aí. E é importante, né, a gente fazer essas trocas, porque às vezes a gente, né, não tem ferramentas, ou não tem uma ideia mesmo. E é importante a gente ouvir a troca de outra pessoa. E Sim, como sim. você falou também, né, Érica, para estar junto, não Não é precisa estar preciso perto. estar perto, Pois é. não precisa estar pertinho, né? E os livros é um jeito lindo, maravilhoso de estar junto, A né? gente, Se por exemplo, aproximar você das falou aí pessoas. dos livros, a gente definiu que não vai ter empréstimo esse ano, né? Porque a gente tem 4.000 livros, mas esses livros, quando voltarem, é um risco muito alto para mim, que vou fazer a manipulação, a higienização, deixar em quarentena. Então, a gente tem uma escola muito grande, minha escola é muito grande, muito bem estruturada, uma escola que é muito cuidada. E aí, a gente corre um risco muito alto, né? Com esses livros que vão, voltam. A gente sabe que em casa a criança não vai botar máscara É, para ler o livro, lógico, né? Então a gente decidiu é, manter a biblioteca fechada para empréstimos, mas aí vai ser itinerante agora, né?
Aí eu estou caçando ideias, né, sobre essa itinerância, como é que eu vou fazer, se eu vou manter o envio das histórias narradas pelo WhatsApp, vídeos também pelo WhatsApp, porque as crianças vão ficar no híbrido ainda. Então, acho que a gente precisa estar aberto, né, para esses caminhos que vão chegar agora. O que é que eu posso fazer? Experimentei, deu errado, não tem problema, a gente vai reelaborando, vai alinhavando de outro jeito, né? Vai encontrando outro caminho, sempre com o apoio das pessoas. Eu tenho uma gestão que me apoia, eu tenho uma coordenação pedagógica que me apoia, eu tenho professores que me apoiam. Se eu disser para os professores da minha escola, olha, eu quero aqui fazer uma cesta com o menino e botar na cabeça, eles vão me ajudar a levantar o menino com a cesta e botar na minha cabeça. Eles são muito meus parceiros. E aí dá certo, né? Porque eu não estou sozinha. Que bom. São muitos botões comigo, eu não estou só. É uma carreira de botão. E dá certo, né? E é isso. Ah, que lindo. Que lindo, Érica. Muito bonito. Ai, gente, com vontade de querer continuar a conversar e conversar e conversar sobre livros, sobre as histórias. A gente Mais ficava uma aqui vez, 2 Érica, te dias. agradeço. É, tem muita conversa, né? Muita conversa. E você até puxou o fio de várias conversas, diferença entre mediação e contação. Enfim, mediação nesse tempo de pandemia. São várias descobertas, né, que a gente está fazendo nesse tempo. É isso. E uma delas é esse canal aqui também, né? Que a pandemia, de certa forma, intensificou também. E E essa possibilidade de oportunizou a gente muitas coisas, encontrar. né? Oportunizou muitos encontros, né? Se não fosse a pandemia, talvez a gente não estivesse se encontrando agora, né? É, Em todas verdade. as tragédias, parece um pingo de luz, assim, no meio de tanta tristeza, né? Esses tempos de muita tristeza, mas também foram tempos de muitos encontros que nos sustentaram. Foram os encontros que sustentaram o nosso afetivo nessa pandemia. Né? E foi muito bom, assim, a gente aprender com o outro mais pertinho aqui na tela. Não foi fácil botar a cara aqui na tela. No primeiro Chá com Encanto que eu fiz lá em maio de 2020, eu tive dor de barriga. Sim. Eu tive dor de barriga no primeiro Chá com Encanto, que eu fiz com Marcela, que é nossa colega da pós. Falei, Marcela, vamos. Ela disse, tô com medo. Eu disse, eu também, mas a gente vai junto. A gente, se der certo, tudo certo. Se Vamos der com errado, medo. a gente se lasca junto. E foi muito bom. Vamos com medo. Põe Vamos a comer, fralda e vamos, vai. né? E aí, no último Chá com Encanto, que foi no dia 30 de outubro, que foi com Carol, do Zumbaiá, eu falei, Deus, muito obrigada, porque eu aprendi muitas coisas, muitas. Foram 20 sábados de muito aprendizado. E aí eu estou mantendo devagarinho o Chá com Encanto. Esse mês de julho eu não fiz, eu dei uma pausa, porque eu estou de férias de uma rede, trabalhando na outra, e aí eu dei uma pausa. Mas em agosto a gente retoma os chás. Nos sábados às 5 da tarde. Ah, o chá quentinho no sábado às 5 da tarde. Estou Exato, esperando, Érica. exato. Isso mesmo. Érica, muito obrigada por ter vindo. Mais uma vez agradeço também quem está por aqui, pela escuta, pelo acolhimento, pelo tempo dedicado. Né? O tempo é o nosso maior presente que a gente pode dedicar. E agradeço a você, Érica, pelo seu tempo precioso, pelas suas palavras, Estava também aqui. são sempre tão generosas. Obrigada, Ju, mais uma vez. Foi muito bom. Agradecer a todo mundo que estava aí com a gente, os comentários incríveis, que nem sempre a gente consegue responder, né? E dizer que é isso, estamos à disposição. Seguimos com nossos botões. Um beijo grande, Érica. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.